Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E esse aqui você já sabe, a senhora e o senhor já sabem perfeitamente que é um programa de utilidade pública. É um programa que vai de segunda a sexta-feira, sempre logo depois do radar. Termina o radar e a gente começa aqui falando de todos os assuntos que eu não vou repetir hoje, porque vocês já sabem quais são, né? E que hoje, é quinta-feira, nós vamos tratar de direito de família, mas durante a semana a gente vai sempre atendendo as perguntas que chegam sobre todos os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Tá bem? Então vocês podem mandar as perguntas de vocês, sempre devem mandar as perguntas de vocês para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Esse é o e-mail do programa. Podem mandar também, podem ligar para o 3230 1500, que é o telefone aqui da TV, é o telefone do Consumidor em Pauta, ou podem então mandar um WhatsApp para 985-946-773, 985-946-773, e o prefixo aqui de Porto Alegre, 51. Vocês podem perguntar aquilo que vocês quiserem. Nós vamos sempre responder para vocês. Tá bem? Falei que hoje... e outra coisa que eu gostaria de lembrar muito para vocês também aqui é o seguinte, que esse programa é repetido sempre às 7 horas da manhã. Quem quiser assistir o programa às 7 horas da manhã, enquanto está tomando seu café, está se preparando para sair, está lá o programa à disposição de vocês aqui na TVE. E também no YouTube. Vocês podem procurar Consumidor em Pauta, entra no YouTube, Consumidor em Pauta, e vocês vão encontrar o programa. Tá bom, gente? Hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui mais uma vez, para tratar de direito de família e sucessões, a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tá vendo? A doutora Solange hoje está usando direito de família, um casaco todo floreado. Isso, é homenagem ao dezembro que está chegando. Bom, então tá certo. Então tá bom. Mais desportivo. Doutora Solange, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós temos muitas perguntas, doutora Solange. Então, sem querer explorar e já lhe explorando, eu vou fazer as perguntas do programa. A primeira é do Germano, aqui da cidade de São Leopoldo. Ele diz que faz 5 anos que pago pensão para uma filha de 7 anos. Pagava R$600, mas como fiquei desempregado, passei a pagar 400. Minha ex-esposa está casada novamente e impede que eu veja a menina enquanto eu pagar uma pensão menor. E ele quer saber se ela pode fazer isso ou então o que ele deve fazer. Não, ela não pode fazer isso. Não pode. Então, são dois institutos completamente diferentes. É a pensão de alimentos que o senhor está devendo os 600 e não os 400. Então, imediatamente procure defensoria, advogado, assessor, para reduzir os alimentos. Porque como ele está devendo 600, ela pode, inclusive, ele executar pelos R$200 de diferença, pelos últimos 3 meses, até um mês, né? E isso, felizmente, hoje, isso é importante dizer, que dá prisão civil para quem é devedor. Então, procure fazer esse depósito complementar aí para até nem que seja de forma parcelada. E já entrar com a ação de redução de alimentos, para revisar os alimentos. E a regulamentação de visitas, ela não pode fazer isso, que uma coisa são os alimentos, né? Um instituto, claro. E outra coisa a regulamentação de visitas. E o senhor tem o direito de ver seu filho. Então, o que o senhor pode fazer? Entrar com uma ação, fazer com que que o juiz determine a obrigação de deixar, ou seja, um cumprimento da decisão proferida. Se o senhor não tiver uma ação judicial, porque é importante ter ação judicial, ou seja, a gente sempre diz, vai na frente do juiz e faz o acordo, ou o juiz dá a decisão, o senhor pode fazer um cumprimento de sentença ou pena, inclusive, de uma busca e apreensão. Não é bom para os filhos? Não é. Mas é para a mãe saber que ela tem que cumprir uma ordem judicial. Isso é muito importante. Aquelas coisas que a gente já falou em programas anteriores aqui. As crianças ficam sofrendo por culpa única e exclusiva dos pais. Porque a criança, a menina que tem 7 anos, não tem nada a ver com a separação do pai e da mãe. Se o pai está desempregado, está pagando um pouco menos, o que ela vai fazer? Então,
Deixa a menina lá ver o pai. Bom, tem que deixar não tem nada que conviver. me meter nisso. Não, Isso tem coisa sim, da acho que doutora isso é Solange. importante. Não, acho que a gente tem um diálogo muito bom. É importante a convivência dos pais com os filhos. E ela vai perceber a necessidade daqui a um tempo do que ela está fazendo hoje, infelizmente. Tem uma pergunta aqui que chegou por telefone, doutora Solange, também há pouco, da dona Paula, que mora na cidade de Esteio. Ela pergunta o seguinte: minha mãe tem 2 filhos, meu pai já morreu. Se ela fizer testamento, dispensa o inventário? Testamento ela vai fazer? Se a mãe dela fizer um testamento. Se a mãe fizer o testamento, não dispensa inventário. Não dispensa? Não dispensa. Porque a transmissão da pessoa que faleceu para os filhos, então isso incide imposto, por isso que não dispensa inventário. É que nem comprar uma casa. Se a gente compra uma casa, hoje a gente paga imposto. Né? É uma transmissão, uma compra e venda. Se as pessoas falecem, nós também pagamos imposto, que é causa mortes, o imposto em razão da morte. E o testamento é um outro instituto no qual a pessoa deixa para alguém, né, disposição de última vontade, e aí, inclusive, tem que fazer a abertura do testamento, e depois de fazer a abertura do testamento, tem que fazer a abertura para ver se está correto o testamento, se não tem nenhuma nulidade, porque ninguém pode testar a mais para um filho e para o outro, tem umas limitações, né, 50% quando tem descendentes, e ver se está de acordo, e aí tem que abrir o inventário e fazer com que se proceda. Então, o testamento não isenta, não, de abertura de inventário. A dona Eunice, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que está se separando e meu marido insiste em ficar com a guarda do nosso filho, que tem 8 anos. Eu prefiro a guarda compartilhada. O juiz deverá decidir ou como deve ser feito? Olha, o melhor para o filho é a guarda compartilhada. Isso sem sombra de dúvida. Se eles não conseguirem chegar num consenso, o que pode ser feito? Aí quem vai decidir? O juiz. O juiz. Né? Vai ver se tem os requisitos da guarda compartilhada. Não dá, o filho é meu, não é isso. Então a guarda compartilhada, os dois vão decidir sobre a vida do filho, se vai para a escola, qual o médico. Inclusive, tem coisas muito importantes na vida que o pessoal nem pensa. De repente, uma cirurgia, fizemos ou não fizemos com esse médico? Então isso é guarda compartilhada, os dois vão decidir isso. Mas se eles não decidirem, quem vai decidir? Uma pessoa estranha, que é estranha, não conhece, vai ver só o que está no papel, que é o juiz. Né? Aí ele vai averiguar as provas que ali estão e vai decidir pelos pais, que poderiam muito bem decidir da melhor maneira para o filho. Claro, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, doutora Solange? Uma boa conversa, sente os pais, conversem, né? Cheguem a um acordo, olha, o que é melhor para o nosso filho? É isso. Então vamos fazer isso. Não adianta ter birra e querer se vingar na criança. Né? A gente coloca sempre no direito de família o seguinte, né? É muito nevrálgico, a gente sabe disso. Mas se as pessoas tiverem um diálogo, os pais tiverem um diálogo, vamos pelo menos centralizar quem? O filho. Claro. As desavenças entre marido e mulher se resolve com o tempo, mas tem que ter, né? Essa grandiosidade, eu já digo isso, de saberem separar bem os pais de marido e mulher. Daqui a pouco eles vão deixar o filho marcado para o resto da vida por um problema bobo, né? Pois é. Desculpe, mas é que eu adoro falar em direito de família, mas adoro também criticar as pais e mães que brigam e os filhos ficam no meio ali, jogados. Aí eu acho que isso aí é a coisa mais errada que tem no mundo. A dona Rosaura de Cachoeirinha, doutora Solange, ela diz o seguinte: faz 5 anos que moro com um companheiro e vivemos muito bem. Antes do início do nosso relacionamento, comprei uma casa que está registrada em meu nome e está alugada. Quero saber se, caso aconteça uma separação, ele terá algum direito sobre essa casa? Foi antes do relacionamento. Olha aqui que eu já vou lhe dizer, o meu nome dela mesmo, Dona Rosaura de Cachoeirinha. Isso, tá. Vou lhe dizer o seguinte, assim, ó, por enquanto, como não tem atrito, não tem conflito, sem maiores problemas. Mas depois é importante estabelecer o início do relacionamento. Que a partir do início do relacionamento é que se traz os efeitos.
A partir do momento que eles passam a viver em união estável, é que passa a adquirir, né, os direitos. Então, o importante é saber quando a senhora comprou e quando iniciou. Fazer esse divisor de águas bem importante. Porque senão depois vai se discutir. E outra coisa importante também referir até, se for uma compra parcelada com financiamento que se tem hoje, as parcelas as quais pagaram na união estável, isso se partilha. Eu já postulei, já levei. Ou melhor, o direito diz isso. Não é eu como advogada, né? A lei te diz. Aquilo que na constância do companheirismo adquiriram, naquilo que pagaram, também se partilha. Ah, não vai ser todo o valor da casa porque antes eu dei, por exemplo, 50 mil reais. Mas tem os outros 50 que foi pago parcelado. Aqueles 50 que foi pago parcelado vai ser dividido. Então é muito importante para a nossa telespectadora ver quando é que realmente ela adquiriu, se foi na união ou se foi lá no namoro, se foi lá no conhecimento, que às vezes tem, né? Na hora que se está discutindo judicialmente, aparece que a união estável se iniciou lá quando se conheceram, lá no namoro. Ela diz assim, antes do início do nosso relacionamento, comprei uma casa que está registrada em meu nome. Perfeito. Agora, pois isso que eu ia lhe perguntar. Se a casa não estiver quitada, se a casa estivesse quitada já, quando eles começaram o relacionamento, não se comunica. Não se comunica. Então, e se ela souber bem quando é que iniciou o relacionamento. Claro. Sim. Porque às vezes as pessoas, que a gente analisa muita documentação, elas fazem uma união estável até retroativa, vamos supor, para ter direito ao plano de saúde. Porque o plano de saúde exige isso. Quanto tempo, né? Então, faz as escrituras e depois a gente vai discutir judicialmente isso perante o Poder Judiciário. Complicado, né? Bom, o senhor Adroaldo mora na cidade de Viamão. Faz 9 anos que conheci uma viúva e passei a viver com ela. Na época, ela tinha 2 filhos, um com 8 anos e outro com 5. Juntos, tivemos mais 2 filhos, que estão com 5 e 3 anos. Agora estamos nos separando e o Adroaldo pergunta, se ele terá que pagar pensão somente para os filhos dele, os 2 filhos que ele teve com ela, ou se para os filhos dela também ele terá que pagar pensão. Não, a obrigação é para com os filhos dele. Né? A obrigação a gente tem lá no artigo 1699, 1694, não me lembro bem. A obrigação dos pais, né, pagar, prestar alimentos. Pelo que eu vi aí, os filhos, quem paga é o pai, né, do primeiro casamento, da primeira união, seja lá o que for. Né, mas a obrigação de prestar alimentos é somente dos seus filhos. A não ser que, aí vem o a não ser, direito é belo por causa disso. Né? Se ele tem uma paternidade socioafetiva registrado lá na certidão deles, porque tem uma série hoje perfeitamente cabível. Às vezes tem pessoas que não sabem disso, né? Mas tem que estar registrado que ele é o pai socioafetivo. Porque no fim passa a ser, né? Mas também se quiser contribuir, aí eu estou lhes respondendo no efeito jurídico. Mas se o senhor de livre e espontânea vontade quiser fazer uma contribuição, uma mesada para os filhos da sua... Né? Eu sempre digo assim, até bem firme, porque ninguém se une por ódio. Claro que não. Ninguém entra num relacionamento por ódio. Né? Termina assim, eu sempre digo brincando, amor e fim ódio. Claro. Né? É que quando termina o relacionamento. Mas a obrigação é só com seus filhos. Doutora Solange, tem uma pergunta aqui. De uma telespectadora que ligou para cá perguntando, é uma telespectadora anônima que mora na cidade de Alvorada. Ela diz o seguinte, um campo do meu pai ainda consta no nome dele no cartório. Como saber quem está de posse do campo, já que o campo é lá em Alegrete? E só tenho a transcrição e nunca fui ao local. Quero pôr esse campo junto no inventário. Se o morador que arrendava do meu pai não passou por nome dele, ainda é dos herdeiros? Tem que verificar aí. Primeira situação importante até de averiguar, ir até o local, delimitar, ver se ela tem a descrição,
Lá na cidade do Alegrete, ela vai até lá e qualquer pessoa imobiliária, sei lá, alguém que conheça as terras, a área, verificar se tem alguém em cima nos campos. Né? Eu acho que isso é importante. E também ir no próprio cartório, ela vai ter que constituir alguém para buscar isso, se tem alguma ação de uso capião. Que, em princípio, a ação de uso capião, e lá consta o nome do pai, o pai tem que ser, os herdeiros do pai, que já é falecido, eles têm que ser citados. Então, seria bem interessante que ele fizesse essa averiguação e tirar uma certidão atualizada também, não sei se tem, né? Da área do campo, porque ele não refere isso. Né? O interessante é que ela disse que um campo do meu pai ainda está no nome dele no cartório. Só que tem que tirar atualizado. Tem que ser atualizado, né? Por exemplo, se tiver o procedimento de uso capião, quem estava em cima das terras fez, todo o processo, também tem que ver se foi feito de uma forma correta, que tem que citar os herdeiros, os lindeiros. Bom, a ação de uso capião, ela leva anos e anos para finalizar, porque uso capira é expropriar, tirar um bem de alguém. Né? Então, isso é importante. E os juízes, e como a lei também, a lei é muito cautelosa nesse sentido. Tá certo. Então, ela vai até o Alegrete, vai ter que averiguar isso para trazer para o inventário. Agora, só me faça um favor, tá? Não me pergunte onde fica o Alegrete. É uma música linda, né? Pois é. Bom, tem uma pessoa também que é anônima aqui e mora na cidade de Santa Cruz do Sul. Meu pai morreu 2 anos depois de minha mãe. Somos 7 irmãos e entramos com pedido de abertura de inventário. Eles entraram com pedido de abertura de inventário na Defensoria Pública. Isso. Agora apareceu uma mulher, que não conhecemos, se dizendo herdeira de meu pai. Como devemos proceder nesse caso? Olha, se ela tomou conhecimento, assim, pelo menos a ideia que eu tenho, através do processo de inventário. No próprio inventário, os herdeiros podem reconhecer ou não reconhecer essa união estável. Né? Porque se ela se diz herdeira, eu não sei se é filha, se é esposa, companheira. Esposa não, desculpe, né? É a força da expressão. Se é companheira, se manteve uma união estável. Então tem que averiguar se é ou não. Né? E isso, no inventário, o inventário ele é jurisdição voluntária. O que significa isso? É onde tem consenso. A partir do momento que não tem esse consenso, a parte interessada aí, que seria a que apareceu, né, ela vai ter que entrar com ação judicial contra a sucessão, onde ela vai conseguir se defender e saber se realmente ela é herdeira ou meira ou se ela faz parte. Se ela tem direito a algum direito se ela tem algum direito ou não. O senhor Décio mora na cidade de Gravataí. Sou solteiro, não tenho filhos nem pais, diz o senhor Décio. Tenho 2 irmãos e mais 2 meio-irmãos, que são filhos só do pai dele. Como tenho alguns bens, gostaria de saber como fica a divisão quando eu falecer. E diz que também que gostaria de fazer um testamento. Como fica a divisão? Se ele só tem irmãos, irmãos a gente chama unilaterais e bilaterais. O que os bilaterais receberam, os unilaterais, vamos supor, 100 mil, divide por 4, são, né, 2, vamos supor, 2 e 2, 4. O que os irmãos bilaterais receber, os unilaterais recebem a metade. Sim. É bem simples. E ele pode sim fazer testamento da parte, de toda parte, porque ele não tem ascendentes nem descendentes, só os colaterais. Só os colaterais, Então, e esses irmãos... Esses meio-irmãos recebem a mesma coisa. A metade do que os irmãos legítimos. Aí não é legitimidade, aí assim, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Né? Sim, então, os bilaterais, assim, os pais e o unilateral só filho do pai. Né? Tá certo. Então, o que os bilaterais receberem do irmão, os unilaterais vão receber a metade. Receber a metade. Se esse aqui receber 100, o outro recebe 50.
É bem feito para mim, né? Fico me metendo aqui nas conversas que eu não sei, né? Que acabo... Mas às vezes a gente refere, a gente explica, e às vezes É porque no meu tempo, doutora Solange, desculpe, a gente falava muito em filho legítimo, filho ilegítimo. Né? Hoje não se fala Não mais. se Coisa fala bem mais, boa claro, isso, né? coisa boa isso. Eu acho maravilhoso. Também. Eu até estudei muito na minha época, não vou dizer quando é que eu me formei, porque não é bom, né? Mas a lei 888 era o número, os filhos ilegítimos recebiam menos que o legítimo. Que coisa horrorosa isso, né? Hoje, felizmente, não existe mais. Tempo da Teuda e Manteuda também. Isso, né? isso Deus mesmo. o livre. Até há muito tempo. Eu era criança, mas lembro bem dessas histórias. Isso. A dona Mariana, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que é separada faz 10 anos. Agora pretendo casar novamente e pergunto se posso entrar com ação de divórcio depois de tanto tempo. É necessário advogado? Sim, sim. Ela está separada, só que tem que saber se ela está separada de fato ou de direito. Então, como a gente não sabe, ela não explica aí, né? Não. Separada de fato significa que ela nunca entrou com ação judicial. Né? Porque antes não se divorciavam, né? Então, a gente tinha que primeiro entrar com a separação judicial para depois a separação judicial converter em divórcio. Então, se ela tem a separação judicial, ela vai ter que converter em divórcio para poder casar novamente. E se ela não tem a separação judicial? Se ela não tem, ela já pode postular o divórcio direto. Hoje nós temos o divórcio direto. Eu já nem falo mais em divórcio direto. O procedimento é o mesmo. É o mesmo. Né? A outra parte vai ter que assinar, concordar, e se não concordar, ela vai ter que citá-lo e ele vai tomar ciência e o juiz dá uma sentença. Mas vai ter que entrar com processo judicial 10, 15, 20 anos, não interessa. E tem que ter um advogado junto. Tem que ter um advogado. Advogado sempre tem que ter junto. Porque advogado é que entende dessas coisas. Não adianta a gente... Às vezes a gente diz assim, eu quero fazer, porque não precisa de advogado. Mas veja assim, o vínculo, né, só acaba com o divórcio. Nem com a separação acabava com o vínculo. E com a lei do divórcio acaba. Tanto que as pessoas que são divorciadas, elas podem casar novamente. Antes, um pouquinho, não podiam. Né? Não podiam, não. Não podiam. Era separado e não podiam casar. Então, tinha que ter, claro, os requisitos do divórcio, não vamos nem adentrar, senão eles vão saber que eu conheço muito do divórcio passado. Né? Mas hoje, e acabar com o vínculo é importante porque a gente acha que não, mas dá efeitos jurídicos. Claro. Com sucessão, com os filhos e por aí afora. Deixa eu lhe fazer a pergunta aqui, que é de uma telespectadora porto-alegrense também, mora aqui em Porto Alegre, pelo menos, a dona Vânia. Tenho um único irmão que está com 78 anos e sofre de uma doença degenerativa. Como sou solteira e nossos pais faleceram, cuido dele, que inclusive mora na minha casa. Ele adquiriu alguns bens e recebe uma aposentadoria. A pergunta da dona Vânia é a seguinte: posso tratar das finanças dele e administrar os seus bens? Pode, pode sim tratar das finanças, desde que a senhora ajuize uma ação de interdição, tá? Porque ele, pelo que ela refere, ele não tem mais condições por si só. Por si só. Vai ter que buscar um laudo de médico, vai ter que postular a interdição. E como a interdição é um procedimento muito longo, que tem uma série de requisitos e procedimentos, a senhora pode pedir a tutela de urgência para curatela provisória. Ela vai ser curadora dele. E sendo curadora, aí ela tem condições, olha que importante, de gerar e administrar todos os bens. E mais, né? A partir do momento que ela é nomeada curadora, ela passa a ser gestora de todos os bens dele. O que ela vai ter que fazer? Prestar contas. Porque esse dinheiro não é dela. Não é dela. É do irmão e ela vai ter que prestar contas. Gasto X, Y com medicação, com médico, com alimentação, e ela vai ter que prestar contas. Depois do momento em que foi nomeada a curadora, a partir do momento que ela passa a ter a gente sempre chama, né, esse grande encargo. Mas que bom que a senhora pode fazer isso pelo seu irmão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, uma curiosidade minha dentro da pergunta da dona Vânia aqui. Quando o irmão dela, que sofre de uma doença degenerativa, falecer,
ela diz que ele adquiriu alguns bens e recebe uma pensão. Talvez a pensão desapareça, mas os bens, como é que os bens ficam para ela? Ficam. Aí são os né? Lembra? Ascendente, vai sair formado em direito. Descendente e os colaterais. Eu sempre digo isso, né? Até para o pessoal não esquecer, a gente fazendo algum... Ela vai ser herdeira dele aí. Vai ser herdeira dele. Tá bom. Vou lhe fazer a última pergunta do programa, doutora Solange. Pergunta é do Geraldo, que mora aqui no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre também. Questão de herança. Pai e mãe faleceram em acidente de carro. Ficam 8 filhos. Se querem vender a única casa que ficou como herança, mas 2 não querem, como solucionar a questão? Realizar a abertura do inventário. No momento que realiza a abertura do inventário, é feita a avaliação, o advogado sabe, descreve os bens, e aí, em razão de ser um único bem e ter que dividir entre 8, qual é a única solução? Vender. E os herdeiros, eles têm o direito de preferência. Então, o que vão ter que fazer? Notificá-los olha, nós vamos vender por 200 mil o bem. Vocês têm interesse em comprar? Aqueles 2 únicos que não concordam com a venda. Aí eles vão ter que se manifestar num prazo de 15 dias. Sempre se dá um prazo de 15 dias. Aí, a partir daí, o que ele pode fazer? Quem for nomeado em inventariante, ele pode pedir a venda e aí realizar a partilha. Porque o juiz vai dizer, tem direito de preferência, os herdeiros? Não, tenho, mas não tenho direito de preferência, mas não tenho dinheiro, aí não adianta. Então, para que consiga solucionar a partilha finalmente, o que ele vai fazer? Para conseguir pagar 8 herdeiros, vai ter que vender e realizar a partilha. Perfeito. Doutora Solange Quinteiro, eu tive um prazer enorme de conversar com você. Eu gosto muito de direito de família. Muito obrigado pela sua sucessões. Família e sucessões. Hoje tivemos bastante sucessões. É verdade. Muito obrigado, doutora Solange. Volto sempre. Sempre estarei aqui. Parabéns pelo blusão, está muito bonito. Muito obrigada. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira nós vamos tratar de direito previdenciário. E conosco estará o doutor Dirceu Vendramini. 6h30 da tarde eu estarei de volta aqui com vocês. Muito obrigado, muito boa noite e até lá.